Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar um roadmap completo, o mínimo que você precisa estudar para conseguir a sua primeira vaga aí como desenvolvedor com React Native. Então, o que eu preciso estudar? Quais conhecimentos eu preciso para poder entrar na área de JavaScript, para conseguir o meu primeiro emprego como desenvolvedor mobile utilizando o React Native? Quais conhecimentos eu preciso? Então, se você pretende desenvolver aplicativos multiplataforma para Android e iOS, você que quer entrar nesse universo do JavaScript o mais rápido possível no mercado de trabalho, eu vou te mostrar o que você precisa aprender. Então, fica comigo até o final do vídeo. Deixa o like nesse vídeo para ajudar o vídeo a ser posicionado e mais pessoas encontrarem esse conteúdo com mais facilidade. Você vai ajudar o meu trabalho e outras pessoas a encontrar esse conteúdo com mais facilidade. É rapidinho, é de graça. Deixa o seu like. Muito obrigado pela sua colaboração. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreve, ative o sininho. Toda semana eu trago notícias, atualizações sobre o mercado. Então, se você não quiser perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quais conhecimentos você vai precisar estudar para poder aplicar nas vagas de React Native? Bom, então a primeira coisa que você vai precisar aprender é a linguagem JavaScript. O React Native, ele é baseado na linguagem JavaScript. Então você vai precisar aprender os fundamentos do JavaScript, ou seja, a parte básica da linguagem pura, variáveis, if else, aprender a trabalhar com loops, com for, com while. Você vai precisar aprender a trabalhar com funções, com arrays, com listas, com filtros. Toda a parte básica da linguagem, toda a sintaxe da linguagem de programação JavaScript, você vai precisar aprender. Então o primeiro passo é, você vai aprender os fundamentos de JavaScript, a parte básica da linguagem. Depois, o segundo passo do nosso roadmap aqui, você precisa aprender a parte mais avançada da linguagem JavaScript, que seria a parte de orientação a objetos. Toda a parte de objetos, métodos, propriedades, herança, então toda essa parte de orientação a objetos, você precisa aprender na linguagem de programação JavaScript. Então é muito importante que você tenha o conhecimento básico da linguagem e o conhecimento mais avançado. Aprendendo os fundamentos e a parte de orientação a objetos, agora você vai começar a fazer a instalação e configuração do React Native CLI no seu sistema operacional, seja Windows, Mac ou Linux. Então você vai precisar se familiarizar com a plataforma, ou seja, aqui a gente vai ver o ambiente de desenvolvimento. Você precisa aprender a instalar o React Native, configurar o React Native CLI corretamente na sua máquina. Você precisa se familiarizar com a IDE. A IDE mais utilizada para o desenvolvimento multiplataforma é o VS Code, o Visual Studio Code. Então se familiarize com o VS Code, entenda como é que ele funciona, as suas extensões, os seus plugins. Tem outras IDEs também, mas o mais utilizado é o VS Code. Aprenda a instalar o React Native, configurar. Você também precisa aprender a instalar o Android Studio, utilizar o emulador do Android para executar os aplicativos. Então toda a parte de ambiente de desenvolvimento, você precisa aprender a instalar, configurar e se familiarizar com a plataforma, antes mesmo de você começar a criar os seus primeiros aplicativos híbridos. Depois vem a parte dos componentes de interface, ou seja, são os componentes que vão ajudar a criar o seu aplicativo, a criar o layout do seu aplicativo. Então você precisa dominar os principais componentes de interface do React Native. Quais são esses componentes? Tem o componente text, que é para trabalhar com textos fixos. Tem o componente image, que é para trabalhar com imagens. Se você quiser colocar uma imagem no seu aplicativo, você precisa do componente image, por exemplo. Você precisa aprender a trabalhar com caixas de texto onde o usuário vai digitar ali a idade dele, o nome dele, onde ele vai conseguir colocar, por exemplo, uma nova tarefa. Então as caixas de texto são muito importantes, as entradas do usuário, né? Então você vai precisar trabalhar com text input, que seria a caixa de texto aqui no React Native. Tem os botões, tem vários tipos de botões, switch, button, né, que seria o botão convencional. Então você precisa aprender a trabalhar com esses componentes mais básicos e também
aprender a trabalhar com componentes de listagem. Todos os aplicativos, né, mais de 90% dos grandes aplicativos, eles trabalham com componentes de listagem, ou seja, eles vão exibir os seus dados através de listas, seja na vertical ou na horizontal ou em listas baseado em grade. Então você precisa aprender a trabalhar com componentes de listagem. Aqui no React Native, o componente de listagem é o flat list, então você precisa dominar esse componente de listagem. Fora esses componentes, existe mais alguns outros componentes que você precisa dominar, como scroll view, entre outros componentes importantes. Então, componentes de interface. Você precisa aprender a trabalhar com os principais componentes de interface para conseguir criar o seu layout, sua tela, certo? Depois vai vir a estilização de layout, ou seja, como é que eu consigo fazer os alinhamentos, estilizar esse layout? Então você precisa aprender a trabalhar com Style Sheet, que nesse caso é para mim conseguir estilizar os meus componentes, trocar a cor, largura, altura, conseguir colocar uma sombra, uma borda. Então a estilização é para isso, é para me personalizar os meus componentes. Então eu tenho o Style Sheet do próprio React Native de forma nativa, eu tenho o Style Components, que nesse caso você consegue escrever código CSS dentro do React Native. Então você consegue padronizar o que você tem na web, né? O CSS que você utiliza na web, você consegue utilizar no React Native. Você consegue padronizar esse código e você consegue estilizar utilizando códigos CSS. Então é muito importante que você aprenda o Style Components, porque o mercado também utiliza bastante, tanto o Style Sheet do React Native e também o Style Components, que nesse caso é uma biblioteca externa que você vai escrever códigos CSS dentro do seu projeto React Native. Você também precisa trabalhar com Flexbox, aprender a fazer alinhamentos no React Native, saber alinhar os seus componentes e também você precisa aprender a trabalhar com os estados da aplicação. Ou seja, como é que eu consigo mudar o estado desse botão? Como é que eu consigo mudar o estado dessa caixa de texto? Então você também tem aí os hooks que podem ajudar nessa questão de estado. Então você precisa dominar essa parte de estados. O próximo passo aqui também é a navegação entre telas, ou seja, navegar de uma tela para outra. Para isso, você utiliza a biblioteca mais famosa do React Native, é o React Navigation. Com o React Navigation, eu consigo definir vários tipos de navegação. Eu tenho navegação stack, que é a navegação em pilha. É a navegação normal, que eu navego de uma tela para outra. Por exemplo, eu vou navegar da tela home para a tela de detalhes, ou da tela de detalhes para a tela principal. Então, eu navego de uma tela para outra. Eu tenho a navegação em drawer, que seria a navegação em menus. A navegação em drawer geralmente é a navegação lateral. Eu tenho a navegação inferior, ou seja, a navegação bottom, a navegação da parte de baixo da aplicação, a navegação superior. Então eu preciso aprender vários tipos de navegação. Com React Navigation eu consigo fazer todos esses tipos de navegação. É importante que você domine a navegação entre telas. O próximo passo é aprender as requisições HTTP. Então você precisa aprender a buscar dados da internet, consumir dados de uma API. Então você vai ter muitas das vezes um programador back-end na sua empresa e ele vai construir toda a API, seja autenticação de usuários, ou uma API de pagamento, ou uma API onde vai trazer todos os filmes, vai trazer o endereço completo do usuário, enfim. Você pode ter vários tipos de API, então vai ter o programador back-end que vai criar essa API e você precisa saber consumir os dados dessa API no front-end da aplicação, que nesse caso seria o React Native. Então como é que eu vou consumir os dados dessa API criada por esse programador back-end? Então você precisa aprender a trabalhar com requisições HTTP. Aprender a consumir esses dados da internet. Esse daqui é um requisito fundamental. Você precisa aprender a trabalhar com requisições HTTP. Não tem como escapar disso, tá bom? O próximo passo é você aprender a trabalhar com pelo menos um banco de dados local e um banco de dados online, ou seja, na nuvem. Então, por exemplo, banco de dados local vai ter vários. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para você. Você vai ter aí de banco de dados local. Você vai ter o SQLite, no caso do Android, o Realm, né, o Realm,
E você vai ter também o Watermelon. Tem outros bancos de dados, mas esses são os 3 mais conhecidos. Eu preciso aprender esses 3 tipos de banco de dados? Não. Eu recomendo que você aprenda pelo menos um. Aprenda bem, domine esse banco de dados. Então, você precisa aprender pelo menos um desses bancos de dados aqui, ou SQLite, ou Watermelon, ou Realm. Qualquer um desses bancos de dados são muito utilizados no mercado. Então, aprenda pelo menos um banco de dados local, ou seja, eu vou salvar os dados do usuário no dispositivo, no próprio aparelho celular, de forma local. Então, você precisa aprender a trabalhar com dados locais. E também você precisa aprender pelo menos um banco de dados online, ou seja, onde os dados vão ser armazenados na nuvem, na internet. Nós temos o Firebase, que é o mais conhecido, que é produto do Google, né? Nós temos o Firebase e o Firebase tem vários bancos de dados, vários serviços de banco de dados. Nós temos o Real-Time Database e nós temos o Firebase Firestore, que é o mais utilizado. Eu recomendo que você aprenda o Firestore do Firebase, porque é o mais utilizado. Fora o Firebase de banco de dados online, você tem o MongoDB. O MongoDB também é muito utilizado no React Native. Só que o MongoDB você vai utilizar junto com o Node.js, que nesse caso o Node.js também é uma biblioteca JavaScript para criar o lado do servidor. Então eu vou criar o servidor com Node e eu vou trabalhar com MongoDB. Depois eu consigo conectar isso com o React Native. Então é importante que você aprenda ou MongoDB ou você aprenda o Firebase. Pelo menos um banco de dados online, tá bom? Um banco de dados online e um banco de dados local. É extremamente importante você dominar pelo menos um banco de dados. Eu quero aprender 2 bancos de dados locais e 2 online. Beleza, quanto mais você aprender, melhor. Mas o que você precisa é pelo menos um de cada categoria. E depois você precisa aprender a publicar esses aplicativos na loja de aplicativos, seja Android e iOS, tá bom? Então é importante que você aprenda a publicar esse aplicativo, gerar o APK, gerar o Android App Bundle e publicar na loja. Porque tem empresas, né, muitas empresas vão pedir essa publicação de aplicativo. Então, é muito importante que você saiba como é que funciona o processo de publicação. Então, basicamente, esse é o roadmap que você precisa. São essas matérias, são esses os assuntos que você precisa aprender no React Native para poder entrar no mercado de trabalho. Esse daqui é o mínimo. Se você dominar bem, se você aprender bem esses assuntos, você já consegue aí se candidatar à sua primeira vaga de React Native e com certeza você consegue entrar com uma certa tranquilidade. Depois que você entrar na empresa, começa a estudar mais assuntos de React Native, porque você não vai estudar só isso daqui é o mínimo para você entrar. Agora, para você fazer carreira, subir mesmo, para você passar de pleno para sênior, você vai precisar de mais conhecimentos, tá bom? Então isso daqui eu estou passando para você é só o mínimo, tá bom? O mínimo que você precisa aprender. Se você quiser aprender a criar aplicativos com React Native, quer entrar nesse mundo do JavaScript, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o melhor treinamento que eu conheço de React Native, que é o Fábrica de Aplicativos do meu grande amigo Matheus Fraga. Eu indico aqui no canal e eu já fiz review desse curso aqui no canal também. Eu vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo, caso você queira se especializar no React Native. Esse curso é o mais completo que tem. E também vou deixar um vídeo aqui do review que eu fiz do curso. Eu já mostrei o curso por dentro. É um curso excelente que eu recomendo aí para você que quer entrar nesse universo híbrido, né? Para você que quer desenvolver de maneira híbrida. Nesse curso você vai aprender do zero JavaScript, a linguagem pura, os fundamentos, a parte de orientação a objetos, toda a parte de React, todos esses requisitos que eu mostrei aqui para você, você aprende no curso e muito mais, porque o curso não é só React Native. Lá você vai aprender React.js para você criar websites, templates de sites modernos, Node.js para você que quer criar o seu próprio servidor, a sua própria API. Então você aprende a criar a sua API e consumir a sua API. Olha isso. Então você vai aprender a stack completa de JavaScript, React Native, React.js e Node.js. Então esse treinamento eu recomendo para você que quer se especializar. Link na descrição. Eu vou deixar outros vídeos aqui na descrição também, referentes a alguns vídeos aqui no canal de React Native.
Eu tenho aqui no canal, por exemplo, a instalação completa e configuração completa do React Native CLI no sistema operacional Windows. Então, se você quiser aprender, link na descrição. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!